Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui nas variáveis de ambiente no Next, entender um pouco as diferenças de como que a gente consegue isolar as variáveis dependendo aí de onde o código vai rodar, né? Seja no servidor ou no browser, né? No cliente. A gente vai brincar um pouco com esses valores e ver aí os exemplos disso tudo funcionando, tá? Então antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui com o projeto, o nosso famoso projeto que a gente vem usando aí em todas as aulas, e aqui não vai ser diferente, né? Eu vou iniciar criando uma variável aqui, um arquivo na raiz do projeto chamado .env, tá? Esse arquivo na raiz do projeto, onde a gente vai armazenar as nossas variáveis de ambiente. Então eu posso armazenar aqui, por exemplo, uma API key que vai ser alguma coisa. Vou colocar aqui minúsculo, certo? E eu posso ter também vamos pôr aqui um base URL, http localhost 3000, certo? Então com essas duas variáveis de ambiente, o nosso servidor está rodando, ele detectou a alteração, né, no .env e recarregou. Então se eu vier aqui, por exemplo, na minha tela home, né, que seria aqui a nossa componente inicial, né, o Hello from Home Screen, que é essa mesma que nós estamos carregando aqui. Antes de retornar, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, nossa process.env, né, pronto, o base URL, né, que foi o que nós criamos. Base URL, e eu vou ter também a API key, né. Se eu salvo isso aqui, a gente pode ver que ele vai printar no console do servidor, né, os valores dessas variáveis. E se eu vier aqui no navegador, inspecionar, e a gente olhar o console, não vai ter log nenhum, certo? Por quê? Porque essas variáveis que eu criei, as variáveis de ambiente, elas estão no ambiente do servidor, do lado do servidor, né? Então, o cliente aqui, o front-end, ele não conhece essas variáveis. E a gente pode imaginar o seguinte, essa nossa função home, né, que seria a componente home, ela é também uma server component, né, que é o padrão aí do Next. Então, no Next, nós temos, basicamente o que está acontecendo aqui é que essa componente inteira, ela está sendo montada do lado do servidor. Então, quando ela vem aqui para o cliente, ela já vem montada, né? Então, esse console log aqui, ele nem vai ser executado, porque o HTML já vem pronto, né? Nós não temos a execução da função home para poder retornar e montar esse meu HTML. Ele é executado no servidor, o retorno, que é o HTML, ele manda para o cliente, que é o que vai ser exibido. Então, essas variáveis, elas estão isoladas do cliente. A gente pode usar elas aqui do lado, dentro da componente, né, sem problema nenhum, porque elas não vão ser expostas para o nosso front-end. Então agora a gente vai ver aqui o outro ponto de vista, né, que seria com a Client Components. E nós temos aqui em Profile, né, a nossa tela de perfil, ela é uma tela que é um Client Component, né, uma componente que é montada do lado do cliente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses console log e vou mandar aqui para a nossa componente, a nossa função, né, profile, que retorna o HTML aqui do perfil. Então antes de retornar, eu vou colocar aqui, console log, e vou salvar. Então quando eu faço isso, eu tenho que vir aqui na minha aplicação, né, no browser, e vou navegar para /profile, que é aquela componente que eu criei. E a gente pode ver que a gente teve vários logs aqui de undefined, né? Então, o que são esses logs, né? São basicamente as nossas variáveis de ambiente, só que veio tudo undefined aqui para o nosso browser, né? O browser ele não conhece essas variáveis, por mais que nós estamos acessando elas dentro da componente, né? Uma componente
do cliente. Então, por mais que eu definir que a componente é do cliente, que esse código vai ser todo executado lá no cliente, que seria no navegador, o Next ele não envia as minhas variáveis de ambiente para o cliente, a menos que eu indique, né? E como que eu indico que uma variável ela tem que ser enviada para o cliente? Eu indico isso aqui no nome da variável. Então, aqui no meu arquivo .env, eu colocaria um prefixo, que seria next underline public, né? Underline. Então, com esse prefixo aqui, todas as variáveis que tiverem esse prefixo, elas serão enviadas para o cliente usar, né? Então, quando eu salvo isso aqui, ele compilou novamente. Nós estamos aqui na nossa página perfil, na nossa página de perfil. E aqui eu vou fazer o console log, não é mais base URL, né? É next public base URL. E com esse console log, quando eu salvo, a gente pode olhar aqui e ver, ó, localhost 3000. Ele logou 2 vezes por conta, né? Nós estamos em ambiente de desenvolvimento, né? O strict mode, o React ele vai ficar executando ali as nossas componentes vezes repetidas para fazer verificações dos hooks, se está tudo certinho. Mas o fato é que a nossa variável foi enviada, tá? Então, quando eu prefixei, né, com next public, eu transformei essa variável em uma variável pública, tá? Então, a gente consegue configurar e controlar as nossas variáveis de ambiente, se elas serão privadas do servidor ou se elas serão públicas para o cliente também, tá? Então, quando a variável está com next public, ela também vai ser acessível no servidor, né? Isso aqui, vamos testar isso aqui, eu vou copiar aqui, vou colar de volta na nossa componente home, né? Que é a componente que é montada do lado do servidor, e eu vou navegar de volta para home. E a gente pode, não sei se vocês perceberam, mas os logs que eu coloquei, né? Os consoles logs que eu coloquei aqui dentro da minha componente de perfil, eles não apareceram no log aqui do VS Code, né? Porque, novamente, todas essas componentes estão sendo montadas, executadas lá no cliente, né? Lá no navegador. Então, agora eu vou voltar aqui, ó, a barra home, para o início, né? Localhost 3000. E eu salvei o arquivo. Eu estava procurando o log aqui, mas não vai aparecer no browser, né? Esse log aparece no servidor. Então nós temos aqui, ó, a API key e o localhost 3000 sendo exibidos. Eu vou salvar de novo. Na verdade eu tenho que atualizar aqui, né, no browser. E ele vai logar aqui para mim 2 vezes, que são os 2 logs das minhas 2 variáveis de ambiente, certo? E aí, além disso, nós temos aqui outras possibilidades com os arquivos de ambiente. Tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter um arquivo .env.development, certo? Eu posso ter um outro arquivo, que seria o .env.production. E eu posso ter um outro arquivo também, que é o .env.local. Tá? Então, esses arquivos, quando eu venho, deixa eu abrir aqui o meu package.json. Quando eu venho aqui e executo o npm run dev, né, para executar o meu projeto em desenvolvimento, se eu tenho um arquivo .env.development, o Next vai carregar esse arquivo. Tá? Quando eu venho aqui e executo esse start, né, que seria para executar a função, o projeto, né, como produção, ele vai carregar a minha env de produção. A menos que eu não tenha essa env local. Essa env local aqui é a exceção. Sempre que eu tiver um arquivo .env.local, o Next vai dar preferência para ele. Então vamos testar isso aqui, ó. Eu vou pegar essa API aqui, vou definir nos outros arquivos, e o valor da API aqui vai ser o nome do arquivo, né? Então essa API aqui vai ser local, essa outra aqui vai ser produção, para a gente conseguir acompanhar nos logs, né? E essa outra aqui vai ser development. E eu tenho a env normal aqui, que vai ser env. Então aqui na minha home eu vou fazer isso aqui, ó, console log API key.
só, para a gente ficar com o terminal limpo aqui, mas a gente já pode ver que ele logou local, tá? Então local é o nosso arquivo .env.local, ele vai ser sempre a preferência. Quando eu não tenho ele, vou deletar ele aqui, eu vou salvar aqui a aplicação, eu vou ter que recarregar aqui o meu servidor, né? Vou rodar aqui de novo o npm run dev. Porque como eu apaguei um arquivo, né, ele não detectou a alteração no arquivo, então ele não recarregou as minhas variáveis, né? Mas agora que eu reiniciei, ele já até logou aqui para mim, ó, os environments, mas eu vou recarregar aqui a minha tela, né, a minha aplicação. E voltando aqui no terminal, ele logou, ó, development, ou seja, ele carregou a minha env de desenvolvimento. Por que ele carregou a env de desenvolvimento? Porque eu executei o comando, né, nextdev, que seria o comando que vai executar a aplicação no ambiente de desenvolvimento. E agora eu vou rodar aqui, ó, o npm run, deixa eu ver se ele vai rodar o start logo de cara. Ele vai dar um erro, né? Vou rodar aqui o npm run build para ele gerar esse build aí, essa versão de produção. E aqui, ó, enquanto ele está gerando a versão de produção, a gente já pode ver que ele carregou a nossa env de produção, tá? Então ele vai gerar aqui, vai fazer o build. E eu vou tentar rodar ele aqui como produção, né? npm run start, para ele iniciar o meu servidor local, né? Localhost 3000. E aqui ele fez essa construção usando o meu ambiente, as minhas envs, né, de produção. No log, vamos voltar aqui no navegador. Ele não... É que como eu fiz o build, eu imagino que ele removeu aquele meu console log, né? Console log aqui na componente, né? Como é uma server component, ele acabou que removendo, né, esse meu console log, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir testar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro do HTML, eu vou colocar um parágrafo e o conteúdo aqui vai ser o process env API key, tá? Então eu vou salvar isso aqui, vou parar o meu servidor de produção que está rodando, né? Vou rodar de novo um build para ele realizar o build desse projeto. No build, ele aqui, ó, vai usar a env de produção. E aí, depois eu vou rodar um start e a gente acessa lá do navegador essa página e aí deveria ter um valor lá, que é o valor dessa env, que é produção, tá? Então eu vou chamar aqui o npm run start, né? Poderia ser só npm start. Mas aqui, ó, aqui tá a minha componente no meu navegador. Deixa eu ver aqui se ele já rodou. Rodou. Se eu atualizo isso aqui, então temos aqui, ó, produção. Então, com isso aqui, a gente já viu que ele usou a env de produção. A env de desenvolvimento também é o mesmo exemplo, quando a gente roda o run dev, né? E o arquivo .env é caso nenhum desses ambientes seja definido, né? Ele vai usar sempre o padrão ali. Ele é a segunda opção. Se a gente olhar até aqui nos logs, ó, tem aqui, ó, environment env production, vírgula, .env, né? Então, se não tiver o arquivo env produção, ele vai usar o .env comum, beleza? E a gente pode também fazer o controle através de uma variável que nós temos, que é a node env. Tá? Se eu venho aqui, quando eu vou digitar toda vez um process env, ele vai me sugerir aqui, ó, node underline env. Essa variável, o Next usa ela para carregar dinamicamente algum arquivo .env. Então, como que isso funciona?
Se eu tenho aqui, por exemplo, um script staging, né? Seria que eu definiria, por exemplo, o node env igual staging. Ele até me sugere aqui, ó. E aí eu chamaria, né, um build, ou eu chamaria o start, né? O build e o start. O que acontece? Quando eu seto essa variável node env staging, ele vai procurar por um arquivo com o nome .env.staging. O mesmo nome que eu coloquei aqui na minha node env. E ele vai carregar esse arquivo para mim, tá? Então eu conseguiria também fazer esse carregamento dinâmico dependendo do valor aqui da minha node env. Caso eu tenha aí um ambiente de staging, um ambiente de teste, isso aí tudo funcionaria, tá? Então a gente consegue escolher o arquivo de env que vai ser carregado de uma forma dinâmica e também a gente consegue controlar quais variáveis serão usadas no servidor e quais variáveis serão usadas aí no cliente, né, no browser, tá? Então para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.